O presidente Jair Bolsonaro afirmou que as críticas em relação à possível indicação de seu filho, Eduardo Bolsonaro, para assumir a embaixada do Brasil em Washington só fortalecem a ideia de que ele está tomando a decisão correta. Segundo o presidente, as falas em oposição à atitude são sinal de que Eduardo é a pessoa correta. Temos um trecho aqui. Por vezes, temos tomado decisões que não agradam a todos, com a possibilidade de indicar para a embaixada dos Estados Unidos um filho meu, tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal que é a pessoa adequada. Na última quinta-feira, Bolsonaro disse em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais que indicaria o filho ao cargo. Desde então, a possível mudança de cargo do filho tem gerado críticas entre líderes, parlamentares e até no eleitorado. O martelo ainda não foi batido, mas caso seja, a nomeação ainda vai ter que ser aprovada pelo Senado Federal. Primeiro, ele passaria por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores da Casa, que depois passaria por uma votação no colegiado e, por fim, no plenário. Andreasa, começo com você. Como é que você está vendo os desdobramentos dessa ideia do presidente Jair Bolsonaro? Bem, Vitor, a gente precisa esperar um pouco. Falei sobre isso na semana passada, na sexta-feira nós discutimos aqui, porque o presidente tem um método conhecido, ele costuma soltar as ideias e testar algumas hipóteses e ver como as pessoas, as instituições, a imprensa reagem ao que ele sugere. Muitas vezes ele recua, muitas vezes ele lança hipóteses para fazer fumaça e encobrir algo que não é bom para si. Particularmente a sua interferência dele, Bolsonaro, na reforma da Previdência, em prol do lobby dos policiais. Muita coisa que já se pode identificar como padrão metodológico do bolsonarismo. O presidente faz isso com grande frequência. Ainda estamos no terreno da possibilidade, embora fique claro que Eduardo Bolsonaro deseja muito esse posto. Faz parte, falamos também aqui, do que seria um projeto de poder seu. Sobre essa fala do presidente da República, especificamente, no parlamento, onde esteve hoje mais cedo, é uma fala grotesca e com todas as vênias possíveis, estúpida também. Porque dá conta da visão que o presidente tem, do lugar em que o presidente coloca a ideia de crítica. Se a imprensa falou, se a imprensa criticou, então é sinal de que eu tô certo. É uma compreensão muito perigosa. As palavras têm sentido. A gente precisa examinar, ele é presidente da República, de minha parte vou examinar frase a frase tudo quanto disser. O que está dito aí é algo que vai além do seu desprezo dele, Bolsonaro, pela imprensa. É uma dificuldade profunda, essencial em lidar com a crítica e com o contraditório. Muitas vezes, ainda que seja incômodo, os apontamentos feitos pela imprensa, pela grande imprensa, pela mídia maldita, são consistentes, são reais e muitas vezes indicativos de um caminho de melhora. Seria um bom caminho para o presidente da República fazer uma reflexão, ainda que mínima, diante do que aqueles que ele demoniza pregam e dizem. Com isso, a minha intenção é colaborar. Tem muita gente boa mostrando que a ideia de indicar um filho, não importa quem seja o presidente, não tem nada a ver com Bolsonaro, poderia ser qualquer presidente. A ideia de um presidente da República indicar um filho para uma embaixada, não importa qual, é imoral. Imoral. Com danos para a imagem do Jair Bolsonaro. Conforme se vê, inclusive rachando a sua base de apoio. Pode ser recomposto depois? Pode. Mas objetivamente há danos. É nepotismo. Tem várias implicações relativas a isso. Uma ideia equivocada sobre república, sobre institucionalidade. Uma dinastia, é isso que nós vamos ter agora? Isso não tem precedente. Sempre indiquei aqui nesse programa, estudando o bolsonarismo, que nós teríamos uma nova corte. E hoje, para completar, o Jorge Oliveira, que é o ministro da Secretaria-Geral do governo, disse uma fala. Enquanto o presidente falava isso, Jorge Oliveira dava entrevista na Câmara. Disse o seguinte, vamos lá, a representação, abre aspas, a representação diplomática é uma responsabilidade grande, estamos de acordo, né? Mas ela se faz com uma credencial. Com uma não, com várias. Várias. E credenciais da ordem da impessoalidade, digo eu. Continua. E ele, Eduardo Bolsonaro, uma credencial junto ao pai,
que é o presidente. O que é muito significativo. É uma fala da Dilma, até aí não entendi nada. A credencial é ele ser filho do pai. Maravilhoso, hein? Estamos aí em algum lugar que certamente não é república. Mas aí vinha a frase final. O principal que eu vejo, em termos de credenciais, é o credenciamento que ele teria, ele, Eduardo, por ser, obviamente, o filho do presidente. Então está aí um ministro, secretário-geral da Presidência da República, um ministro palaciano que não consegue defender a indicação de Eduardo Bolsonaro, em termos impessoais, com base na qualidade individual do sujeito e seu currículo para ocupar uma função estratégica, porque não é brincadeira ser embaixador nos Estados Unidos, tem grandes implicações comerciais, ele não consegue defender senão sob a lógica patrimonial, senão sob a lógica dinástica. Porque é filho do homem e o homem confia no filho, tudo bem, bola pra frente, que daí surge o embaixador. É ridículo, é imoral, é baixo e eu espero, vou insistir aqui, eu espero que o Senado da República não aceite isso. Não baixe a cabeça para isso. É muito grave. Abre-se uma porteira grave. Não à toa, já uma grande mobilização do bolsonarismo para conseguir adeptos no Senado e também para preparar pareceres que defendam essa ideia absurda da judicialização que virá. E você, Bruno, também está achando muito problemática essa indicação, essa possibilidade da indicação? Sim, desde o início. E o fato do Eduardo Bolsonaro, deputado, ser filho do presidente é sim um problema. E mesmo que fosse qualificado, mesmo que reunisse as condições, e mesmo até acho que se ele fosse um diplomata de carreira, ser filho do presidente, a meu ver, é um impedimento sim. E dentro do Itamaraty, se o problema é ter alguém do Itamaraty que ideologicamente não estivesse alinhado ideologicamente com o governo Bolsonaro, dentro do Itamaraty, a gente que conhece ideias liberais e conservadoras, que estão alinhados a essas ideias e que poderia muito bem ser aproveitado para cumprir essa missão na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. E você, Alexandre, queremos ouvi-lo, suas impressões a respeito dessa possibilidade da indicação. Vamos lá, tem bastante coisa para falar sobre esse assunto, vou tentar ser breve, vou tentar não ser mal-humorado, até porque como o meu time deu uma goleada histórica ontem, tô feliz, tô de bom humor, vida, né? Enfim, então... aliás, um grande abraço aí, Jorge Jesus, uma grande estreia, nosso novo técnico. Mas enfim. O português, né? Oi? Português agora. Exatamente. Mas vamos lá, falando sério. Tem algumas coisas problemáticas na fala do presidente, né? Quer dizer, se ele lança o nome do filho e as pessoas elogiam, ele tá certo, mas se critica, ele também tá certo. Então, quer dizer, em que possibilidade ele estaria errado? Não dá para entender. Quer dizer, a oposição criticou, é o papel da oposição, né? A oposição critica, né? Quando o PT estava no poder, quem estava do outro lado, quem estava na oposição, eu me incluo como analista, e a gente batia no PT e reclamava do PT o dia inteiro. Então o Lula poderia dizer, ou a Dilma, já que estão reclamando, então quer dizer que eu estou certo? Eu não sei, o argumento vale para os dois lados, não vale? Enfim, não só é problemático, como mantém esse clima de fla-flu lá vou para o futebol de novo, mas mantém esse clima de fla-flu no debate político, que eu acho que não é bom para o Brasil, né? Eu acho que o Brasil tem um presidente eleito democraticamente, com uma votação consagradora, ele tem 57 milhões de votos, ele tem que ser presidente, ele já é o presidente de todos os brasileiros, de quem votou nele e de quem não votou, entendeu? Então ele não precisa, na minha visão, continuar em guerra com a oposição. Ele, por exemplo, acabou a reforma da Previdência, é um exemplo acabado. CCJ, 48 votos a favor, 18 contra. Estou falando de memória, espero não estar errando os números, mas do que eu me lembro, CCJ, 48 a favor, 18 contra. Comissão especial, 36 a favor, 13 contra. Aí vai para o plenário, 379 votos. Então, assim, o presidente tem as ruas, ele já convocou, ou pelo menos não criticou e de certa forma incentivou 2 manifestações de rua a seu favor, ou seja, tem uma parte da população que está aí com ele, tem uma parte da população que está nas redes sociais defendendo ele em qualquer hipótese, você tem o Congresso aí passando as reformas mais importantes.
Enfim, quer dizer, para que manter a corda esticada e esse clima tensionado de nós contra eles, se eles criticam eu tô certo, porque existe um inimigo e tal. Quer dizer, eu acho que isso não é o que cabe no momento atual do país, onde ele teve a votação que teve, tem a credibilidade, a legitimidade do cargo e a caneta. Então, é um momento, na minha visão, de trabalhar, liderar o país, tocar para frente a agenda com as coisas que o Brasil precisa. Nós temos um quadro econômico muito difícil, né? O próprio governo já está admitindo aí que nós não vamos crescer nem 1% do PIB esse ano. Temos um número de desemprego altíssimos. Então, assim, tem tanta coisa para resolver, sabe? Ficar nessa guerrinha, nesse cabo de guerra, esticando a corda, que oposição? A oposição está morta, está nas cordas. Entendeu? Esse pessoal tentou fazer algum tipo de chiadeira em relação à reforma da Previdência, não deu nem pro começo, não tem argumento. Agora estão brigando entre eles, né? Agora tá brigando o Tabata Amaral com o Ciro Gomes, entendeu? Então, deixa eles brigando entre eles, a meia dúzia que ainda ouve o que eles falam, entendeu? E vão tocar o Brasil, sabe? O presidente disse que ele sonhava em ser presidente desde 2014, foi um sonho aí, um trabalho árduo de 4 anos, coroando com essa votação maravilhosa. Tá aí, tá com o cargo, tá com a caneta, o Congresso está aprovando as coisas, vamos tocar o país para frente. Eu acho que esse é um primeiro ponto importante, além do que não é verdade dizer que só quem gritou foi a oposição. Dentro dos próprios apoiadores do governo houve resistência, houve gente questionando, houve gente que não gostou da ideia, dentro do partido, dentro da política e fora da política, dentro dos apoiadores do governo, que não são muitos, mas existem, daqueles apoiadores assim mais, vamos dizer, militantes na imprensa, nas redes sociais. Até esses eu vi algum tipo de crítica, gente que normalmente não tem muita nuance, é tudo também preto no branco, e conseguiu ver ali algum problema nessa indicação. Então, inclusive, quando o presidente fala que andei tomando decisões que não agradam a todos, que bom, né? É a democracia, a vida da democracia é essa, é existir oposição, pluralidade de opiniões, que faz com que a democracia viva. Ele tem todo o direito de ter a agenda e as propostas dele, como a oposição, que é o que define a democracia. Não é a existência de um governo. Qualquer ditadura tem governo. O que define a existência da democracia é uma oposição livre, uma oposição que tenha direito de se expressar e que participe do debate público, mesmo que especificamente nas discussões, nas maiores discussões que temos visto esse ano, o governo está ganhando de lavada, tem o apoio da população, tem o apoio do Congresso, e não deveria, em tese, se preocupar muito com o que a oposição está falando, porque ela está sem povo, sem voto, sem argumento e sem muita ressonância. Dito isso, é importante também lembrar uma outra coisa. Essa indicação do filho 03 para a embaixada, o que ela envolve, né? Eu acho que é lícito, é uma tecla que o Andreasa bate muito, eu acho que é lícito imaginar que faz parte de um balão de ensaio, de uma apresentação dele como um possível futuro sucessor do pai, como um candidato a presidente, ou um herdeiro do legado do pai daqui para frente. Ele tem vários filhos na política, mas está cada vez mais claro que há um consenso entre as forças que apoiam o presidente, especificamente o próprio presidente, de que seu sucessor seria o Eduardo, seria o filho 03, seria o deputado com a maior votação de um deputado na história, e ele está se preparando para isso. Então, quando eu vejo o presidente fazer essa defesa que ele fez hoje, não me parece que o assunto mais importante seja a embaixada. Me parece que o assunto mais importante é essa apresentação que ele está falando. Isso me lembra um pouco um baile de debutante. Me lembra um pouco o pai dançando a valsa com a filha de 15 anos e apresentando para a sociedade. O que vai dar ali depois, a gente não sabe. Se ela vai casar, se não vai, depois, quanto tempo, é outra história. Mas o pai está no seu papel de tocar a valsa e dançar uma valsa com a filha e apresentar para a sociedade. Então, me parece, essa dança que está acontecendo, me parece muito mais um baile debutante do que propriamente uma discussão específica sobre um cargo na embaixada,
pauta que, como bem dito pelo Andreasa, cabe ao Senado avaliar, ver as credenciais, sabatinar e ver se ele é qualificado ou não.